Neste primeiro vídeo, eu quero fazer comentários gerais a respeito da função radical. Claro, ser radical vai envolver raízes. Em outras palavras, é uma potência fracionária. Bom, por definição, esse modelo vai se encaixar exclusivamente no caso de uma função ax elevado a uma fração, n sobre m. Lembrando que toda potência fracionária pode ser escrita como uma raiz, onde quem está na sombra, que é o m, vem para o Sol, e quem está no Sol vem para a sombra. Então eu quero trabalhar exclusivamente agora a construção de gráficos que envolvem raízes, por isso uma função radical. Neste caso, eu gostaria de separar em dois casos. Caso 1, quando essa fração for maior do que 1. Em outras palavras, se o m que está dividindo eu passar para cá multiplicando, esse é o caso em que n é maior do que m. Tudo bem? Então eu quero trabalhar exclusivamente este caso. O que acontece quando essa fração for maior que 1? Bom, nada melhor do que um exemplo para nós compreendermos. Então vamos supor que o nosso desejo seja fazer o gráfico da raiz quadrada de x ao cubo. Tá. Escrevendo na forma de potência, o 3 seria o numerador e o 2 que está no Sol viria para a sombra. E 3 dividido por 2 é 1,5. Então ele se encaixa nesse caso. A fração é maior do que 1. Tá. Eu quero que vocês observem, através de uma tabela, o comportamento de x e de y, tá bom? Para isso eu vou pegar apenas três valores, o 0, o 1 e um valor que eu sei que vai dar raiz exata, ok? Nesse caso, o 4. Bom, se o x vale 0, 0 ao cubo é 0, raiz de 0 é 0. Se o x vale 1, 1 ao cubo é 1, raiz quadrada de 1 é 1. E se o x for 4, deixa eu até fazer a raiz primeiro, que você eleva a potência ou faz a raiz, a ordem vai manter a resposta, tá? Raiz quadrada de 4 é 2 e 2 ao cubo vale 8. Então, através dessa tabela, eu quero que vocês percebam o comportamento da variação de x e de y. Observe que quando x varia uma unidade, o y também variou 1. Mas quando x variou 3, de 1 pulou para 4, olha o que aconteceu com os valores de y. Eles pularam de 1 para 8. Eles variaram 7. Ou seja, a variação de y é maior que a variação de x. O que isso significa? Para onde o gráfico tende a ficar paralelo. Vamos lá? Bom, deixa eu marcar os pontos primeiro. 0 e 0, que é o ponto da onde parte o gráfico, parte da origem. E a partir disso eu já vou construir o gráfico. Se o y está crescendo mais rápido que o x, note que o y vale 8 e o x só vale 4. O x está lá atrás. Isso significa que quando eu for fazer o gráfico, será uma curva paralela ao eixo y. Pegaram a ideia? Beleza. Isso quando o x é positivo. Mas e se o x for negativo? Bom, vamos trocar um x negativo aqui. O que acontece se o x for negativo? Ficará a raiz quadrada de um número negativo ao cubo. E todo número negativo elevado ao cubo permanece negativo, porém não existe a raiz quadrada de um número negativo. Logo, não existe gráfico desse lado. Interessante, né? O gráfico dessa função só pertence ao primeiro quadrante. Tá. Daqui eu vou generalizar informando que sempre que a fração for maior que 1, no primeiro quadrante será um gráfico paralelo ao eixo y, ok? E no segundo quadrante nunca vai ter gráfico? Não. Temos que analisar caso a caso, e isso eu vou explicar dentro dos exercícios, tá bom? Agora deixa eu falar do caso 2. O caso 2 é quando essa fração for menor do que 1. Em outras palavras,
se eu passar o m para cá multiplicando, é quando n é menor do que m. Tá, deixa eu explicar melhor isso. Em que sentido? Como que eu visualizo isso pela raiz? Deixa eu até voltar para o caso 1. No caso 1, é quando n é maior que m. O n é quem? É a potência. Então, sempre será um gráfico paralelo ao eixo y quando a potência for maior do que o índice. Agora, aqui é o contrário. O m que é maior que n. Quem é o m? O m é o índice. Então, quando o índice for maior que a potência, a gente se encaixa no caso 2. Tá, exemplo. Eu vou pegar um exemplo parecido com esse, só que eu vou mudar as posições. Y igual a raiz cúbica de x ao quadrado. Na forma de potência seria 2 dividido por 3, e 2 dividido por 3 é igual a 0,66. Ok? Então, neste caso, observe que a potência é menor que 1. Como que fica o gráfico? De novo, eu vou construir uma tabela para vocês terem a visão. Vou pegar o x0, e vou pegar já um x grandão, vai. Vou pegar o x8, que aí vai dar raiz. 0 ao quadrado é 0, raiz cúbica de 0 é 0. E quando o x vale 8? Vou trocar aqui por 8. Raiz cúbica de 8 é 2, e 2 ao quadrado é 4. Eu quero que vocês percebam que quando o x aumentou 8, o y só aumentou 4. Quer dizer que o x tende a ficar maior muito mais rápido. Isso indica que agora o gráfico ficará paralelo ao eixo x, porque é o x que cresce mais rápido. E parte da onde? Do 0, 0, que é a origem. Então este é o gráfico. Estão percebendo a diferença da curvatura? Se a potência é maior que o índice, o y fica maior, mais rápido, então tende a ficar paralelo ao eixo y. Mas se o índice for maior que a potência, aí é o contrário. O x tende a ficar maior do que o y, então o gráfico fica paralelo ao eixo x. Vamos analisar agora na região negativa? Se eu trocar o x por um número negativo, o que vai acontecer? Ficaria a raiz cúbica de um número negativo ao quadrado. Primeiro faz a parte interna. Quando tem sinal é necessário. Menos ao quadrado dá mais, e a raiz cúbica de um número positivo é positivo. Quer dizer que quando o x é negativo, a resposta é positiva. A resposta é o gráfico. O positivo está para cima do eixo. Então haverá gráfico sim no segundo quadrante. E se ele é paralelo ao eixo x no primeiro, ele também será paralelo ao eixo x no segundo. Este é o gráfico dessa função. Resumindo, dois casos. Se a potência for maior do que o índice, paralelo ao eixo y. Se o índice for maior que a potência, paralelo ao eixo x. Aí, na região negativa, temos que analisar caso a caso, imaginando a substituição de um número negativo no lugar do x. Se a resposta for positiva, construa o gráfico no segundo quadrante. Se a resposta for negativa, construa o gráfico no terceiro quadrante. Se não existir resposta, que foi esse caso aqui, não faça gráfico, nem no segundo, nem no terceiro quadrante. Essa é a base da função radical. Com essa base, nós vamos fazer muitos exercícios.